Quem está pronto para a palavra de Deus? Opa! É a água do Espírito sobre a palavra de Deus. Aleluia. A palavra de Deus declara assim: nada é impossível para Deus. Uau! Nada é impossível para Deus. Deus declara isso sobre Ele, na sua palavra. Mas Jesus declarou algo a respeito de você. Jesus declarou isso: tudo é possível ao que crê. Então imagine o Deus que para Ele nada é impossível, se encontrando com alguém que crê. Porque se alguém crê, tudo é possível para o que crê. Então, quando Deus, que faz tudo ser realizado, encontra alguém com fé, acontece. Eu digo, Deus está aqui, Jesus está aqui, para Ele nada é impossível. Ele quer encontrar o que na sua vida? Fé. Simplesmente fé, porque para aquele que crê, tudo é possível. Porque para aquele que crê, quando ele crê, ele abre a porta para o Deus que realiza o impossível se manifestar na vida dele. A fé movimenta Deus. A fé escancara a porta para Deus entrar em cena e agir. Dê um grande sorriso à pessoa ao seu lado. Todos os dentes, escancara mesmo. Desenferruja esse maxilar. Essa face, desenferruja. Ok, sorria e diga: creia. Diga: tão somente creia. Diga, sorrindo, diga: creia que o seu milagre vai acontecer hoje. Quem está aqui precisa de uma cura? Cura na sua mente. Quem precisa de cura na sua mente? Levanta a mão. Creia, essa cura vai acontecer hoje. Aleluia! Porque Jesus é o mesmo hoje. Ele está aqui. Deus opera no meio da fé. Quando Jesus foi ressuscitar uma menina, ele foi levado até a casa que a menina estava morta. Ele entrou lá na casa, tinha gente lá. Sabe o que ele fez? Com muito amor, com muita compaixão, ele diz assim: você, fora. Você também, pode sair. Você sai. Por que ele expôs as pessoas para fora? E depois ele ressuscitou a menina. Porque aquelas pessoas não criam. A Bíblia diz que Jesus foi à cidade que ele havia sido criado, e lá não realizou muitos milagres por causa da incredulidade deles. Presta atenção no que diz. Ele não realizou lá muitos milagres por causa que ele não é poderoso. Ele não realizou muitos milagres por causa da incredulidade deles. Por isso que Deus diz para você: não duvide, creia. Tão somente creia. Creia e verás a glória de Deus. Eu já tenho visto tantas coisas Deus fazer. Como é lindo ver uma pessoa com a mão mirrada. 15 anos, 20 anos, a mão mirrada, sem poder mexer. E Jesus cura ela na hora, instantaneamente. Como é lindo ver Deus curar um surdo de nascença, ou um surdo que adquiriu a surdez na vida, e ele ouve. Como é lindo ver um cego, Deus curar um cego, uma pessoa que nunca viu, ou uma pessoa que ficou cega, e ele cura. Nada é impossível para ele. Mas às vezes o que a gente pensa, o que a gente vê, o que a gente sente, o que a gente aprendeu, produz incredulidade na nossa vida. Então agora você vai virar a pessoa do outro lado que você não virou ainda. Grande sorriso na sua face. Melhor sorriso que você tem.
Empresta a sua mãozinha, põe a mão no ombro da pessoa. Diz assim: agora eu vou repreender da sua vida o espírito de incredulidade. E presta atenção, minha gente, isso aqui não é uma brincadeira não. Isso aqui é sério. Você vai repreender todo espírito de dúvida, de incredulidade, tudo que atrapalha a fé, tudo que a pessoa aprendeu, tudo que ela pensou, tudo que falaram para ela, tudo que ensinaram para ela, que anula a fé, que combate contra a fé. Você vai repreender agora em nome de Jesus. Então, sorrindo para ela, diz: sai espírito de enfermidade, sai enfermidade, aleluia. Que fique só a fé. Dá um aplauso a Jesus. O Deus do impossível está aqui. Ele quer encontrar pessoas que para elas, porque creem, tudo é possível. Certa vez Jesus foi à cidade de Cafarnaum, a cidade onde ele estava vivendo, morando na época. E ele entrou numa casa e começou a pregar, a ensinar. E porque a fama dele tinha se espalhado. Sabe por que a fama de Jesus tinha se espalhado? Porque ele pregava a palavra de Deus, porque ele curava os enfermos, porque ele expulsava os demônios. Então a casa ficou cheia de gente, abarrotada de gente, não cabia mais ninguém, não tinha espaço para nada. Lá do lado de fora, cheio de gente, porque tinha gente querendo ainda entrar. E 4 amigos trouxeram o seu amigo paralítico num leito. E eles foram até a casa, porque eles sabiam que Jesus estava lá. Por que eles estavam levando o seu amigo paralítico até lá? Porque eles criam que Jesus era aquele que tinha o poder de curar completamente, instantaneamente, o seu amigo paralítico. Por isso que eles levaram lá. Quando chegou lá, tanta gente, não conseguiram entrar. Tentaram, impossível. Um deles, meio maluco, teve uma ideia: vamos subir no telhado, vamos abrir o telhado e vamos descer o nosso amigo lá dentro do lugar que Jesus está. Subiram no telhado, abriram o telhado, desceram aquele leito com aquele paralítico na frente de Jesus. Jesus está olhando tudo isso. Sabe o que Jesus está pensando? Uau, que fé, que fé, uau. Ele está olhando. Ele talvez parou de falar, ficou olhando o pessoal abrindo o telhado, descendo o paralítico. Quando eles viram descer, quando ele viu descendo o paralítico, ele pensou: que fé, que fé, que fé. O paralítico foi colocado bem na frente de Jesus. Jesus na frente de todas aquelas pessoas. Ele disse assim para o paralítico: perdoados estão os teus pecados. E as pessoas que estavam ali, alguns deles pensaram assim: quem é este homem para perdoar pecados? Ele está blasfemando. Só Deus pode perdoar pecados. E Jesus leu, discerniu o que eles estavam pensando. E aí Jesus então disse o seguinte: ele fez uma pergunta: qual é mais fácil? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: perdoados são os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e anda. E então ele se levantou, tomou o seu leito e foi embora andando. Qual é mais fácil? É como se Jesus estivesse dizendo, ou tivesse dito: qual é mais fácil dizer a ele: perdoados estão os seus pecados, ou seja curado? Qual é mais fácil Deus dizer sobre a sua vida: perdoados estão os seus pecados, ou seja curado? Para Deus é fácil. Por quê? Porque Ele é Deus.
E as duas coisas Deus disse sobre a sua vida. Essas duas coisas Deus disse sobre a sua vida. Primeira coisa que Ele diz na sua palavra sobre a sua vida é que Ele perdoou todos os seus pecados, porque Deus estava em Cristo perdoando todos os nossos pecados, porque em Jesus você foi perdoado. Deus fez através de Jesus, quando Ele morreu na cruz, o sacrifício do seu corpo, o seu sangue derramado naquela cruz, comprou o seu perdão completo, total, definitivo, de todos os seus pecados. Deus fez ali uma nova aliança no seu sangue, e nessa nova aliança, tem uma declaração de Deus: não me lembrarei mais dos seus pecados, porque eles estão todos perdoados, todos cancelados. Você crê nisso? Quem crê que Jesus na cruz perdoou todos os seus pecados, levanta a mão. Por que você crê? Por que você crê nisso? Porque o pastor Mateus falou? Porque você sente que, você fala assim, eu me sinto perdoado. Por que você se sente? Porque eu sinto. Por que você crê? Se o diabo, e às vezes o diabo vem te acusar, e ele vem, coloca, esfrega na sua cara um pecado seu. Ele quer trazer peso, ele quer trazer culpa, ele quer trazer confusão, ele quer trazer tristeza, ele quer trazer condenação. Como você vence ele? Alarme, não sei o que é esse alarme aqui. Como você vence ele? Como você vence? Com o quê? Fala para mim, com o quê? Fala bem alto, minha gente. Qual palavra? Palavra de Deus. Você diz para ele, está escrito. Ou quando você não se sente perdoado, você diz para você mesmo, está escrito, eu fui perdoado completamente de todos os meus pecados, pelo sangue e pelo sacrifício de Jesus, eu estou eternamente perdoado. Aleluia! Irmãos, que coisa maravilhosa ser perdoado de todos os pecados, que só Jesus pode perdoar. Ele declarou essa palavra sobre a sua vida. Ele disse isso. Agora, ele também declarou o seguinte, em Êxodo 15, 26, Deus faz uma declaração sobre Ele mesmo, que tem a ver com a sua vida. Ele diz lá, no final do versículo, eu sou o Senhor que te cura. Eu sou o Senhor que te sara. Ele está declarando uma coisa, Ele é o Senhor, isso tem a ver com Ele, mas Ele está declarando uma coisa que tem a ver com a sua vida, que te sara. Isso tem duas conclusões aqui, principais. Primeira conclusão, que o Senhor tem poder para te curar, e para te sarar. Segunda conclusão, é a vontade dEle te curar. Porque se não fosse, Ele não ia dizer, eu sou o Senhor que te cura. E terceira conclusão, vou dar a terceira. A terceira conclusão é que você às vezes vai precisar de cura. E às vezes você vai precisar de uma cura que só Ele tem, que só Ele pode realizar. Deus não é contra a medicina. A fé não compete com a ciência. Mas quando a medicina diz isso não tem cura, entra em ação a palavra de Deus quando Ele disse, eu sou o Senhor que te sara. Ele cura o câncer que a medicina não pode curar. Ele cura o paralítico que a medicina não pode curar. Ele cura o cego que a medicina não pode curar. Ele tira o tumor que a medicina não pode tirar. Ele é o Senhor que te sara.
E aí Salmo 103, versículo 3, declara assim a palavra de Deus. Salmo 103, versículo 3, declara assim, é a palavra de Deus. É Ele, o Senhor, que perdoa quem perdoa todos os seus pecados. E no mesmo versículo, é incrível, nada Deus faz sem propósito. Porque está isso no mesmo versículo? Porque Deus quer que você conheça a verdade, que a verdade seja clara para você. Porque quando você conhece a verdade e crê nela, ela te liberta, ela te cura, ela te sara. Nos mesmos versículos ele diz que Ele é quem perdoa todos os seus pecados. Ele também diz, Ele é quem cura todas as suas doenças. Quais doenças Ele cura? Quais? Todas. Fala bem alto que vai ajudar você a sua fé. Quais doenças Ele cura? Todas. De quem? De quem? De quem? Será que é só o paralítico que estava lá aquele dia, aquele cego, aquele homem que andou, aquele cego que viu, aquele surdo que ouviu, aquele mudo que falou? De quem que Ele cura todas as enfermidades? De quem? Não, de quem crê, mas de quem que Ele está declarando ali? Eu sou o Senhor que cura todas as suas. De quem? Fala, as minhas. Então presta atenção. A palavra de Deus não promete para você que se você se tornou um cristão, você aceitou Jesus, você nunca ficará enfermo. A palavra de Deus não promete para você uma imunidade às enfermidades. Ah, tal pessoa ficou enfermo, tal cristão ficou enfermo, falta de fé. Não! Porque a palavra de Deus não promete imunidade. Por quê? Porque você está nesse mundo tem vírus, tem bactéria, tem doenças, tem problemas, o seu corpo ainda não é glorificado. Mas presta atenção, a palavra de Deus não promete imunidade das enfermidades, mas a palavra de Deus promete a cura de todas as enfermidades. Aleluia! De novo, quem aqui crê no perdão de todos os seus pecados? Amém. E por que você não crê na cura de todas as suas enfermidades? Sabe por que a gente crê no perdão de todos os pecados? Porque a gente leu isso na Bíblia, porque isso é pregado, isso é falado, isso está na mídia, isso está lá nas redes sociais de quem prega, você ouve aqui. E sabe por que às vezes a gente não crê na cura de todas as nossas enfermidades, sejam elas da mente? Porque hoje tem enfermidades da mente que não tinha antes. Antes não tinha rede social. Isso aqui está causando nas pessoas que não estão sabendo usar, estão usando excessivamente, doenças da mente, doenças das emoções. Então quando uma pessoa tem síndrome do pânico, quando uma pessoa tem depressão, não diga é falta de fé. Porque às vezes aquilo pode ser uma enfermidade real. Enfermidades da mente, enfermidades da alma, enfermidades do corpo. Por que a gente crê no perdão de todos os pecados e a gente não crê na cura de todas as enfermidades? Porque às vezes a gente não foi ensinado pela palavra de Deus de maneira clara. Está entendendo o que eu estou dizendo? Porque a fé vem por conhecer a palavra de Deus, a palavra vem por ouvir a palavra de Deus. E Deus declara, no mesmo versículo, que Ele perdoou todos os seus pecados, Ele declara que Ele também é aquele que cura todas as suas enfermidades. Eu nunca vi um crente falar assim, ó, cara, presta atenção. O cara fala assim, rapaz, eu cometi tal pecado. E o crente fala assim, esse pecado aí não tem perdão não. Já viu alguém falar? Fala, não, confesse o seu pecado, se arrependa do seu pecado, e creia e receba o perdão, porque o sangue de Jesus purifica você de todo o seu pecado.
Mas às vezes a gente fala assim, a pessoa está enferma, a gente fala assim, ó, talvez, ore, pessoas falam assim, ore, talvez isso seja da vontade de Deus para disciplinar você, para corrigir você, para ensinar você, para amadurecer você, ou até tem pessoas que dizem, isso aí pode ser uma coisa que Deus está tratando você. E se você viver 100 vidas, e você estudar durante as 100 vidas, 8 horas por dia a Bíblia, você não vai encontrar nessa palavra nenhum ensino que fala isso. Isso é uma mentira. Você não vai encontrar nunca aqui. Você vai encontrar aqui uma provisão completa de perdão e uma provisão completa de cura. Porque Deus declarou isso. Dá um aplauso para Jesus. Dá um aplauso para Deus, né? Bem forte. Meus filhos, eu tenho 3 filhos, Miguel, Gabriel e Ana Raquel. Uma filha, 2 filhos. Os homens têm 42 anos, Ana Raquel tem 40 anos, todos eles são casados, todos eles moram num país diferente do Brasil, moram fora do Brasil, junto com meus netos. Eles foram criados em casa, eu, Fernanda, Miguel, Gabriel, Ana Raquel. Eu, Fernanda, Miguel, Gabriel, Ana Raquel. Eles viveram muitos anos na nossa casa. Todas as doenças que nós adquirimos, todas elas, nós fomos curados por Deus. Todas. Todas elas nós aprendemos a orar e declarar. Orar assim, não orar assim, Senhor, se for a sua vontade, cura. Senhor, eu sei que o Senhor tem poder para curar. E se o Senhor puder, agora libera o seu poder. Não, a gente orava assim, Senhor, o Senhor declarou, prometeu, anunciou na sua palavra que a cura nos pertence, nos foi dada. Que o Senhor é o Senhor que nos sara de todas as enfermidades. Nós declaramos a cura em teu nome, amém. Uma vez a Ana Raquel pegou estomatite, é um tipo de uma inflamação, infecção que dá na boca, dentro do nariz, dentro da garganta, e sofre, a criança sofre muito, é muito dolorido, gera muito incômodo, muita dor. E meu tio era pediatra, é até hoje, então tudo eu ligava para ele, liguei para ele, e falei, Ana Raquel está assim, com esse sintoma assim. Ele disse, é estomatite, vai durar mais ou menos 15 dias, é muito dolorido, é muito incômodo, não tem um remédio que você vai tomar, dá para ela, que vai curar, você vai ter que passar o estágio, tem algumas coisas que você pode fazer para aliviar. Fiz as coisas que ele falou que aliviaria, mas eu orei com a minha esposa declarando cura. Ana Raquel seja curada, em nome de Jesus. A estomatite durou 2 dias. Ou seja, Deus não falou na sua palavra que você seria imune às enfermidades porque você é cristão. Mas Ele falou que quando você adquirir uma enfermidade, Ele prometeu, falou, declarou que Ele curaria. Você precisa o quê? Você precisa crer. E quando você crê, você ensina outros a crerem. Ana Raquel tinha 4 anos de idade. E a minha esposa Fernanda ficou enferma. Ficou muito mal. Sabe quando a pessoa tem um mal-estar inexplicável? E ela teve que ir para a cama e deitar. Não conseguia levantar da cama. E ela ligou para mim no trabalho e disse, Fred, você precisa vir para cá correndo, eu estou na cama, enferma, não consigo fazer nada, e ela tinha 3 filhos, né? Nós tínhamos 3 filhos, bem pequenininhos, você tem que vir para cuidar das crianças, porque eu não consigo fazer nada. Pedi licença no meu trabalho e corri para casa. Quando eu cheguei na porta de casa, que eu fui abrir a porta, sabe quem me recebeu em pé? Saudável. Fernanda. Ela abriu a porta e disse, eu digo, tu estava com saudade de mim? Me avisasse, eu dava um jeito, sei lá. Ué, você não estava enferma de cama? Ela disse, eu estava, entra, vou te contar. Estava enferma na cama sem conseguir me mover.
com tontura, com dor, com febre, com mal-estar. A Ana Raquel entrou no quarto, ela chupava chupeta, irmãos. Ela entrou no quarto, tirou a chupeta da boca e perguntou assim para a mãe: posso orar por você, mamãe? Fernanda disse, quase sem conseguir falar, pode, Ana Raquel. Ela pôs a mãozinha nela e disse assim: Jesus, eu falo que você cula a mamãe. Cula a mamãe. E a Fernanda foi curada instantaneamente. Ele é o Senhor que cura todas as tuas enfermidades. Olha que diz em Isaías, capítulo 53, versículo 4. Diz assim, nessa tradução diz certamente, tem uma tradução que diz verdadeiramente. Eu gosto dessa tradução. Verdadeiramente, ele quem? Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Deus está dizendo o que aconteceu quando Jesus morreu na cruz. Ele levou sobre ele os seus pecados e ele levou sobre ele as suas enfermidades. E aí versículo 5, o próximo diz assim, pode mudar ali, isso, diz lá no final, pelas suas feridas fomos sarados. Deus está declarando a sua cura. Deus está falando como que a sua cura foi realizada. Ela já foi realizada na cruz de Jesus. Por isso que Jesus disse, está consumado. A salvação que Jesus providenciou para nós é uma salvação completa. Ele é o Deus que nos perdoa totalmente. Ele é o Deus que nos cura totalmente. Agora às vezes acontece assim, eu orei com uma pessoa, não foi curada. A pessoa diz assim, então acho que não funciona. Eu conheço um cristão, que foi um homem, uma mulher de Deus, muito de Deus. Deus usou a vida dessa pessoa muito, morreu de câncer. Presta atenção, eu não entendo, eu não sei explicar. Esse fato não anula a palavra de Deus. Esse fato não muda a palavra de Deus. Esse fato não diz que a palavra de Deus não funciona. Quando Deus não cura alguém, isso não quer dizer que a palavra de Deus não funciona. E quando Deus cura alguém, isso testifica que a palavra de Deus funciona. Jesus chama você a crer na palavra de Deus. Olha o que o apóstolo Pedro diz em primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24, ele diz assim, que Jesus ele mesmo levou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, e lá no final diz, e por suas feridas vocês foram curados. Mais uma vez, no mesmo versículo, que declara o seu perdão, declara a sua cura. Quando você enfrenta um pecado, você declara o quê? O perdão, não é? Quando você enfrenta uma enfermidade, o que você deve fazer? Declarar a sua cura. Jesus disse assim, você vai pregar o evangelho assim, indo, prega o evangelho, e ressuscite os mortos, cure os enfermos, limpe os leprosos, expulse os demônios. Jesus disse para mim e para você, que nós imporíamos as mãos sobre os enfermos, e eles seriam curados. Alguém disse isso, que a fé é você fazer o que Deus falou para você fazer, crendo que Ele vai fazer, Deus vai fazer o que Ele disse que Ele faria. Ele disse para você, impõe as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Ele declarou a sua cura. Está declarado na sua palavra. Se alguém tem dúvida, pode ter dúvida, é uma dúvida lícita. A pessoa pensar assim, olha, será que Deus, é da vontade de Deus me curar dessa enfermidade? A
palavra de Deus diz que um leproso veio até Jesus. E ele disse assim para Jesus, ele fez uma pergunta, ele falou, ele declarou, não fez uma pergunta, ele disse: Senhor, se você quiser, pode me curar. Jesus disse: eu quero, seja curado. Presta atenção, se ele declarou isso para uma pessoa, vale para você. Você não precisa ter dúvida se é da vontade de Deus te curar. Está declarado na palavra de Deus que a vontade de Deus é te curar. A Bíblia diz que Jesus veio aqui manifestar o Pai, o coração do Pai. Jesus diz: quando você me vê, você vê o Pai. Quando você me olha, você olha o Pai. Quando você me conhece, você conhece o Pai. Diz que Jesus veio aqui e andou por toda parte curando a todos os enfermos. Trouxeram a ele todos os acometidos de enfermidades, os lunáticos, os paralíticos e os endemoniados, e ele curou a todos. Doenças da mente, doenças da alma, doenças do corpo, ele curou a todos. Doenças da mente, doenças da alma, doenças do corpo, ele curou a todos. É essa a vontade do Pai. Essa é a palavra de Deus. Mas você precisa crer. Diga, eu preciso crer. Esta aqui é a cura que Deus falou que Ele te daria, ok? Então presta atenção, você querida, eu vou jogar, é sua, é a cura de Deus, é sua, é seu milagre. O que você vai fazer? Vai, pega, pegou para você. Essa aqui é a sua cura. É sua cura. Pega. Como que você recebe? Pela fé. Importa crer. Eu vou falar mais um pouquinho só e nós vamos orar. A minha esposa Fernanda, quando a gente era bem novo casados, ela estava grávida dos gêmeos, e ela teve artrite reumática. Todas as juntas das mãos dela e dos pés incharam, ficaram duras, ela não conseguia mover, e com muitas dores, muito dolorido. Quando ela tinha 15 anos, ela teve a primeira crise de artrite reumática. Os pais levaram ela num médico especialista. Ele disse: isso é artrite reumática, isso não tem cura, ela vai ter várias crises durante a vida, quando tiver a crise, vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo, vai ter que fazer aquilo, mas não tem cura. E quando ela ficar grávida, a crise piora, e ela estava grávida, e ela tinha muitas dores, e eu era novo convertido, eu não conhecia ainda toda a palavra de Deus. Agora eu já conheço, irmãos. Eu já pus a palavra de Deus no meu coração. Eu já decidi crer conforme está escrito. Nada nem ninguém pode roubar de mim a palavra de Deus. Mas eu não conhecia, eu estava começando a aprender. E um dia na minha casa eu li um versículo em Tiago 5, versículo 14 e 15. Diz assim: está alguém doente entre vocês, chame os presbíteros da igreja. Está entre vocês alguém doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. Versículo 15. E a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, lhe será perdoado. A versão que eu tinha, que eu estava lendo, diz assim: e vão orar a oração da fé com ele, e ele será curado. Cheguei no culto, pedi para o pastor, que era o presbítero da igreja, orar pela minha esposa, ungir ela com óleo. Ele orou com ela, uma oração simples. Eu não senti nada, não vi um anjo, não deu um tremelique, nada. Minha esposa não sentiu nada. Quando terminou a oração, eu disse para ela: você está curada. Aleluia. Por que eu disse? Porque a palavra de Deus declara
que ela está curada, porque eu fiz o que Deus falou para fazer, e eu creio que Deus fez o que Ele falou que Ele faria. Isso é fé. Fernanda, você está curada. Fomos para casa. Nos próximos dias, piorou tudo, irmãos. Inchou mais, doeu mais, e ela ficou com as mãos mais imóvel ainda, e os pés. Piorou muito. Agora presta atenção. Quando isso acontece, o que você faz? Quando isso acontece, você... Opa, não funcionou. Opa, não é para mim. Opa, talvez não seja bem assim conforme está escrito. O diabo vai tentar pôr muitas dúvidas. Sabe o que eu falava para a Fernanda? Fernanda, você está curada. Fernanda, você está curada. Fomos para a casa dos pais dela. A mãe dela viu as mãos inchadas, e a mãe falou assim para ela: Fernanda, a sua artrite reumática, o médico disse que na gravidez, no frio, ia piorar, você ia ter crises terríveis. Minha filha, isso é muito grave. Irmãos, não é porque era minha sogra que falou não, mas me deu uma indignação por dentro quando eu vi aquilo. Me deu um trem por dentro, me deu um tchumachui, um tchumanai, um capachui, aramecheias, marachenta, aralassora, emesseia, terebedeia. Quando acalmou o negócio, falei para a Fernanda: vem no quarto. Ela entrou no quarto, eu disse: senta na cama. Fechei a porta com a chave. Falei: Fernanda, tira as luvas. Ela tirou. Eu falei: estende as suas mãos para mim. Ela estendeu as duas mãos assim. Eu digo: estende mais. Irmãos, eu olhei para as mãos dela e eu falei assim: mão mentirosa, vocês duas são mentirosas. Mão mentirosa, sua mentirosa. Mão mentirosa, para de mentir. Você está dizendo que você está enferma, mas a palavra de Deus declara que você está curada. Para de mentir. Diz para a Fernanda: não sei se fez bem para você, mas para mim me fez muito bem. Não, estou brincando, não falei isso. Falei para ela: vamos ficar com a família. Irmãos, no outro dia, ela acordou com as mãos totalmente saradas, totalmente curadas, desinchadas, sem dor, movendo, tudo normal. Até hoje está curada. Fazem 43 anos, nunca mais teve crise de artrite reumática e nunca mais terá por toda a sua vida. Por quê? Porque a palavra de Deus declara. Recentemente, há mais ou menos 1 ano e pouco, ela teve problemas nos joelhos. Primeiro no joelho, depois no outro joelho. Fez o diagnóstico, fez a tomografia. Ela estava com desgastes na articulação, desgastes nas outras coisas, com uma inflamação no, como chama? Menisco? Não, menisco do joelho. Vários problemas. Foi no médico. O médico deu o diagnóstico, deu terapia para ela fazer, exercício para ela fazer, remédio para ela tomar. Nós não somos assim: não, Deus cura, não precisamos tomar remédio. Não, irmão, está o remédio aí, remédio é bom, vai ajudar, tem aqui. Eu taco a mão no remédio. Eu taco a mão e oro, sabe? Senhor, usa esse remédio, aleluia. Mas sabe o que nós fizemos, irmão? Nós ungimos o joelho dela com óleo, pusemos as mãos e oramos: joelho, você está curado, joelho, você está curado. Passou 1 mês, ela ainda tinha o problema. Pusemos a mão: joelho, você está curado. 2 meses passou: joelho, você está curado, joelho, você está curado, joelho, você está curado. Hoje ela está totalmente curada. Sem cirurgia, sem tomar mais remédio. Por quê? Porque a palavra de Deus é verdade, porque ela foi falada por um Deus verdadeiro.
Ele é o Senhor que te sara, Ele é o Senhor que te sara de todas as tuas enfermidades. Alguém disse isso e é muito incrível. Não deixe o diabo colocar sobre a sua vida o que Deus já colocou sobre Jesus. Não deixe o diabo colocar sobre a sua vida os seus pecados, porque os seus pecados Deus mesmo colocou sobre Jesus. Não deixe o diabo colocar enfermidades sobre a sua vida, porque Deus colocou essas enfermidades sobre Jesus. O que Jesus carregou por você, você não precisa carregar. E essa é a boa notícia do Evangelho. Não quer dizer que toda enfermidade foi o diabo que traz. A Bíblia diz de espíritos de enfermidade. A enfermidade às vezes é uma coisa muito maligna, para destruir a pessoa. Mas às vezes é natural. É igual eu disse, o vírus está por aí. A bactéria está por aí. Mas toda enfermidade que chega na sua vida, seja ela qual for, Deus tem uma promessa de cura. E Ele quer que você creia. Fique em pé no seu lugar. Vamos orar.